Candidato, que solução seria essa que os militares teriam que impor ao Brasil? Impor uma democracia. Tá. Isso aconteceu em 64. E na forma da lei... Nós estamos em 2021, na forma da lei... 2021, na forma da lei... Mas você é mais poderoso do que eu consigo. Mas você é mais poderoso do que eu consigo. Candidato, não é um fato isolado em se tratando de Dersa e de Rodoanel, não é? O Ministério Público acusa Paulo Vieira de ter escondido, deixa eu ver o valor aqui, 113 milhões de reais, o correspondente a 113 milhões de reais, fora do Brasil, no exterior. Quer dizer, quando se fala em Dersa, é muito dinheiro. Falar você, olô você, que não tem mais o que fazer. Eu nem lembro mais como começam esses vídeos, faz muito tempo que eu não estou produzindo, né, texto e áudio, mas eu queria estar falando hoje um pouco sobre essa questão da informação e da formação da informação, que eu acho que é uma das razões pela qual o nosso querido Alckmin, né, tão querido aqui em São Paulo, veio chegar a falar que o William Bonner é mais poderoso do que ele, o que eu acho que faz certo sentido. E não é pouco poder que o Alckmin tem, ao ponto de tentar se tornar mais poderoso ainda dentro do judiciário brasileiro. Eu digo judiciário não como equívoco, como eu já cometi em alguns momentos, quando eu falei que 2017 era 16, né? Assim como o Bonner também passou por essa transgressão aí recente de planejamentos futuros, mas sim porque o judiciário é um sistema que pode ser aparelhado pelo Poder Executivo Central, especialmente da República. Eu não preciso dizer o quando eu fui diretamente afetado pelo Rodoanel. Na verdade, eu já disse isso há cerca de 11 anos em um vídeo do canal. Se vocês darem uma olhada sobre o Rodoanel aqui no canal, vão ver que a gente teve vários problemas e a gente chegou a propor que o Rodoanel passasse pela rodovia em Tibiriçá, uma rodovia fora da cidade, mas que se conecta com a cidade. O que aconteceu é que ele passa em cima da cidade, mas não tem nenhuma conexão com a cidade. Então, ele destruiu uma série de regiões do meio ambiente. A gente teve problema com uma pedreira, onde nós, como movimento social, nos unimos para fechar essa pedreira, porque essa pedreira acontecia em meio a um bairro isolado e a explosão das pedras afetava as casas. Tá? E dane-se, né? Tipo, isso, dane-se. Não estava nem aí para essas casas. Para continuar, para piorar essa questão dessa indenização, ele ainda deixou que a pedreira funcionasse depois da construção do Rodoanel, ou seja, alguém estava lucrando vendendo as pedras aqui da nossa cidade. O seu secretário de Transporte, Laurence Casagrande, está preso, né? Ele é suspeito de fraude em licitação na obra do Rodoanel. Em própria defesa, ele diz que ele tentou evitar o aumento do valor da obra pleiteado pelas empreiteiras envolvidas, porque elas alegavam que havia surgido rochas enormes que dificultavam o trabalho delas. Laurence Casagrande diz, então, que o pagamento desse a maior no contrato, contra o qual ele tinha se insurgido, esse pagamento acabou sendo determinado por um órgão terceiro, uma junta arbitral, que estava prevista em contrato, uma junta de especialistas, estava prevista em contrato para casos de mediação de conflitos entre as partes. Muito bem, isso é o que diz Laurence Casagrande, que está preso. Mas, no inquérito da Operação Pedra no Caminho, o gerente de uma empreiteira disse que Laurence Casagrande teve uma reunião com diretores de empreiteiras para, segundo o relato dele, e eu vou ler aqui as palavras dele, para, aspas, melhorar o valor do contrato
de forma irregular. Estamos falando da obra do Rodoanel. Laurence Casagrande, seu secretário de Transportes. Dizem este mesmo gerente e outros 2 funcionários que não havia nenhuma dificuldade extra que justificasse o aumento do valor dessa obra. Isso é criminoso, candidato. Obviamente é criminoso e obviamente o Alckmin sabe disso e obviamente não vai acontecer nada com o Alckmin. Tá? Uma das razões mais importantes desse tipo de declaração do William Bonner, mesmo ela deixando o candidato visivelmente desconfortável, é porque não há uma relação real de decisão sobre que tipo de candidato hoje o sistema imperialista, capitalista, ou a ordem nova mundial, como você queira chamar, as forças que comandam o sistema, ou que têm muita influência sobre o sistema, porque elas não o comandam. O capitalismo ele foi solto como as forças que um feiticeiro convoca das mais profundas ordens, né? Usando uma expressão marxista. E assim, as forças mais ricas e enriquecidas não têm um candidato certo. É diferente da eleição do aliado do Alckmin, que era o Collor, né, que agora é o Collor, onde o aliado do Alckmin afirma categoricamente, a Globo afirma categoricamente o apoio ao Collor naquela época, assim como apoiou, como foi lembrado pelo Bolsonaro, a ditadura militar. Né? Então o que é fundamental nessa questão? A manipulação da informação. Tá? É óbvio que o Rodoanel foi um sistema ligado às empresas de transporte, ligado aos montadores de veículo, para favorecer um determinado modal de transporte que já desde a década de 90 não é suportado mais na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo ela é tão lenta, ela tem tráfegos caóticos, o trânsito não anda por uma razão muito simples, que é favorecer um determinado modal de transporte, em detrimento de outro. Tá bom? E isso todo mundo sabe. Só que isso não fica claro. Por que não fizeram um ferro-anel, por exemplo? Encher de trens como quase toda a Europa tem. Porém, no Brasil, um dos poucos países do planeta Terra onde as linhas férreas diminuíram e quando isso acontece, a desculpa que eles dão é porque não é privatizado. Tá? Isso não faz a menor diferença na prática. A diferença é como você administra, seja você administrar o mercado ou administrar o Estado, é a mesma questão. Então, porque o mundo afora tem vários exemplos de onde essas duas coisas funcionam diferentemente. Tá? Na prática, se os trabalhadores, os interessados buscarem fazer isso, a gente vê que é como isso começou a andar melhor. Esse tipo de informação você não vai ver na Globo. Nem mesmo se tivesse o Lula ali candidato para aparecer. No entanto, e é preciso dizer, esse é o relato de testemunhas. Eles não são delatores, são testemunhas. Diferente da postura que o Bonner adotou contra o Alckmin, contra todos os candidatos aí nessa eleição, eu queria que vocês dessem uma olhada na postura que o Jornal Nacional tinha lá em meados de 89, quando não existia uma rede de computadores da internet, onde você podia pegar seu celular e filmar qualquer coisa, filmar da sua tela, do seu notebook, de qualquer outra maneira que você mais desejar. E quem venceu o debate? O Instituto Vox Populi fez esta pergunta a 490 telespectadores em 114 municípios. 22% dos entrevistados acharam que o debate foi ótimo. 39,5% o consideraram bom. O debate foi regular na opinião de 28% dos telespectadores. E 7,7% disseram que o encontro ficou entre ruim e péssimo. Veja agora a avaliação do desempenho dos candidatos. Collor teve o melhor desempenho na opinião de 44,5% dos entrevistados. Lula foi o melhor para 32% dos telespectadores. Na pergunta sobre quem tem as ideias mais claras, Collor teve 45% das respostas e Lula 34,1%. O mais preparado para governar. Collor, 48%, Lula, 30%. Os melhores planos de governo. Collor, 45,9%, Lula, 33%. Quem atacou mais o adversário no debate? Foi Collor, segundo 33% dos telespectadores. Foi Lula, na opinião de 30,8% dos entrevistados. O debate dos candidatos teve um alto índice de audiência e o público superou o do debate anterior. Ao transmitir o encontro dos presidenciáveis, a televisão cumpriu mais uma vez o seu papel na democracia. É emblemático, né? Pesquisas de opinião em vários momentos induzem opinião.
As pessoas fazem isso como torcida organizada. Até inclusive a própria, acho que foi a Folha de São Paulo, né, o Estadão, não sei, que fez a questão do Fla-Flu, né, chamava alguém de esquerda ou de direita para conversarem como se fossem times disputando um debate, né? Tipo, não é essa a questão, não é a questão de decidir por um time de futebol, não é decidir por quem parece que vence mais os debates. A questão é decidir por algo que você pense que é o mais correto e melhor para a humanidade em geral, né, para o país. Mas esse tipo de coisa faz com que você pense de determinada maneira. É a falta de informação, ou uma falsa informação, ou uma suposta falsa informação que gera em você as suas decisões. E se você agir em cima de decisões falsas, o que acontece muitas vezes, você vai ser levado a determinados resultados. E isso a gente vê que existe muita manipulação com relação a que tipo de pessoa tem se empoderado do poder central. Né? Então o retorno da direita fascista, ela foi gradativa, ela não foi de uma vez. Ela teve apoio da internet, ela teve apoio de informações anteriores, e a própria Rede Globo hoje tem que pagar de isenta para poder dar um ar realmente democrático que ela nunca fez o papel de ter. Eu gostaria de transmitir a todos vocês a minha enorme confiança de que continuaremos juntos no próximo dia 17. Sim, no dia 17 nós vamos dar um não definitivo à bagunça baderna, ao caos, à intolerância, à intransigência, ao totalitarismo, à bandeira vermelha. Vamos dar sim a nossa bandeira, essa que está aqui, a bandeira do Brasil, a bandeira verde, amarela, azul. E eles deram. De fato, o que a gente tem hoje não tem nenhuma relação com os processos da União Soviética. O Fernando Collor, objetivamente, era um candidato para evitar isso, e o Lula também. A verdade é que o que realmente era uma guerrilha de ruptura com o sistema capitalista, de ruptura em prol da União Soviética, porque eu vou ter outras contradições com relação à União Soviética, mas o que estava antenado, digamos, ancorado ou ligado à União Soviética foi derrotado pela ditadura militar ali na década de 80, ou que parecia ser. Mas especialmente o objetivo da ditadura foi roubar. Esse foi o centro, né? Manter a corrupção. Só tem grandes ditaduras centralizadas em núcleos do Estado forte, poderoso para roubar, não tem outra função. Tá? E essa vitória do nacionalismo ela é muito importante para manter a ordem estabelecida nas instituições democráticas, né? Democracia, já que eles fazem ditadura assim, fazem democracia assim, né? As ditas democracias, para que essa elite que coordena continue coordenando. Tá? E é muito importante o nacionalismo. E é para isso que o fascismo e o nazismo nasceram, e é por isso que tem sempre muito ufanismo na ditadura militar, que foi um modelo bonapartista, que está tentando voltar novamente, e ele está lá na solução de emergência, caso seja necessário. Por isso o Bolsonaro é tão atacado contra o Alckmin, contra quem quer que seja, porque sabe-se lá o que vai acontecer com esse sistema, do jeito que ele está, né? E não mais naquela polarização que a gente tinha anteriormente, nessa pulverização da crise representativa, que nos é tão interessante para nós do movimento anarquista, que é parte da classe trabalhadora, então para nós é tão interessante, ela está se materializando nesses fatos. Mas o que eu quero colocar é que é muito importante colocar que os fascistas estão no poder, eles controlam, e a direita irá vencer essa eleição de qualquer forma. A direita vai vencer. Quer você acha que vou votar nulo, ou você vai boicotar as urnas. O fato é que vai votar em alguém da esquerda para segurar o Bolsonaro, né, para impedir que haja uma aliança com a direita, que o PT vai fazer. Vai ser uma aliança, né? O Bolsonaro vai fazer aliança com a direita, vai ser o PT agora. Né? Ou então o PSTU, como fez aí recentemente, que a gente ficou sabendo para ganhar uma eleição sindical. Essas questões, assim, poder pelo poder, é que nós vemos que para a classe operária é tão caro. E para isso é fundamental o nacionalismo. E o nacionalismo é essencial para o pensamento fascista. Tá? E o fascismo usa de várias estratégias de manipulação da informação. Várias. Você é nazista? Fascista, xenófobo, misógino, racista, torturador. Uma das últimas agora é nazista. São de grupos ditos nacionalistas e dos carecas.
gente está dando um apoio para o deputado Jair Bolsonaro, porque ele é um deputado que representa a família brasileira e nós temos o direito de apoiar ele. Eu fiquei assim, muito surpresa de ver que existia uma pessoa ligada ao nazifascismo com esse nome também. O meu nome de verdade é Sara, meu nome de verdade é Sara Fernanda. O Winter, na verdade, não é meu sobrenome, eu adotei ele já tem uns 4 anos, mais ou menos, porque eu gosto muito de uma cantora e violinista chamada Emily Otton. Otton, pra quem não sabe inglês, é outono. E eu precisava de um nome, eu queria um nome diferente, e eu escolhi Winter, é uma bobagem, na verdade. Emily Otton, de outono, Sarah Winter, de inverno. Tá valendo. Olá, Jair Bolsonaro, Sara Winter. Sara Winter. A verdade que eu tenho tatuado não é a cruz de ferro, é a cruz pátia. A cruz de ferro ela é derivada da cruz pátia. A cruz pátia ela é muito confundida com a cruz de Malta, com a cruz de Cristo. Várias pessoas no mundo que não tem absolutamente nada a ver com nazismo, fascismo, tem essa tatuagem. Curada! Pra mim é uma representação de força, de imponência, de coragem, de atitude. E quando eu tatuei ela, na verdade, era só essa parte aqui. E eu achei que ficou muito isolado, muito grosseiro. Policiais civis da delegacia que investiga crimes de intolerância identificaram entre os manifestantes indivíduos que já foram presos porque participaram de ações violentas em São Paulo. Entre eles, o acusado de jogar uma bomba na multidão durante a parada gay. Os agentes gravaram imagens. A delegada de crimes raciais, que investiga uma nova gangue de skinheads, também foi conferida. Alguns grupos resolvem, na verdade, ligar esse símbolo com as condecorações nazistas e com o símbolo que a Força Aérea nazista usava nos aviões. Mas, infelizmente, eu acho que algumas pessoas querem achar brechas e cada vez mais brechas e desculpas para estar associando a minha imagem com um passado que na verdade eu nem tive. Podemos admitir que você é uma minoria muitas vezes, quer impor seu comportamento à maioria. 7 homens foram detidos e levados para a delegacia. Eles foram identificados porque já participaram de ações? Um arquivo, sim. Dentro de um arquivo ali que a gente possui, aí agora vão ser identificados para ver se são eles. Porque o Brasil tem que estar acima de tudo. O Brasil não tem que estar acima de tudo. O que tem que estar acima de tudo são as pessoas. As pessoas habitam o território e elas têm que estar acima da ideia de Brasil. Não tem que ter ninguém na fronteira ali de Roraima atacando quem está vindo da Venezuela. Não tem que ter gente achando que um determinado país como o nosso tem que pagar para os bolivarianos um valor menor. Né, na terceirização agora da atividade fim que foi aprovada ontem. O Brasil não tem que estar acima de tudo, os seres humanos têm que estar acima de tudo. Eu acho que talvez até quem vai dizer para mim, até que algumas outras espécies também têm que estar no mesmo nível que os humanos. Tá? Mas aí já é outro debate para outro dia, porque está muito difícil o senhor entender que o Brasil, uma coisa abstrata ali, uma fronteirinha ali, essa nacionalização, ela não tem que estar acima de tudo. Tá? Porque se o Brasil estiver acima de tudo, as pessoas vão se tornar sacrificáveis no seu joguinho de xadrez, seu e da senhorita Sarah Winter, aí que por acaso, sem querer querendo, colocou o nome de uma nazista, tatuou uma estrela de cruz de ferro no peito, desculpa, não uma estrela, uma cruz de ferro no peito, tudo muito sem querer, e por acaso agora apoia o senhor, depois de ter feito lá uma bagunça com um tal de Fêmen, que ajudou lá na Ucrânia, especificamente lá na Ucrânia, a ter uma tomada de um grupo realmente afirmativamente nazista. Mas vocês nazistas são tão covardes que você não vai afirmar isso na nossa cara, né? É verdade que tem um deputado querendo a volta da ditadura? É verdade, sim. É o Bolsonaro. Mas como é que um civil, como é que o civil pode pensar numa coisa dessa? Não, ele não é civil. Ele é militar reformado. Isso é bonito! Vai ficar fingindo aí que você é uma coisa da direita meio moderna e tal, e tudo mais, tá? No entanto, a gente sabe que tipo de coisa vocês são. Fascistas não passarão! Nazistas, fascistas não passarão! Alerta! Alerta de fascistas!
eu fiquei assim muito surpresa